Olá pessoal, aqui é Mauro Penaforte com mais uma semente do sucesso. E hoje eu quero te falar um pouquinho sobre causa e efeito. E quero te falar um pouquinho sobre as nossas histórias e as nossas justificativas. Bem, na nossa vida acontecem várias coisas. E nós temos a tendência a interpretar essas coisas em termos de coisa boa e coisa ruim. Então, alguma coisa que deu certo, a gente diz que é uma coisa boa. E nós normalmente comemoramos, mas algumas vezes nós queremos entender ou somos perguntados e sentimos a necessidade de responder por que deu certo, por que saiu do jeito que a gente queria que saísse. Então a gente montou um negócio e ganhou muito dinheiro e esse negócio perdura e você não faliu, você está ganhando muito dinheiro. Então você considera que isso é uma coisa boa, que isso é uma coisa que deu certo. Montou um negócio e não deu certo, as pessoas não compraram e a pessoa faliu, você considera então que isso é uma coisa que não deu certo, uma coisa que deu errado. Tá? É assim, de uma forma bem simplista, a gente classifica os acontecimentos como bons e ruins, positivos ou negativos. E nós procuramos as causas. Quando você faz uma coisa boa, por que deu certo esse negócio? Ah, porque eu fiz isso, isso e isso. Quais foram as habilidades que você teve que fizeram isso dar certo? Ah, eu sei fazer isso, sei fazer isso, sei fazer aquilo. E aprendi a fazer tal coisa ao longo do processo. E tal, e coisa e tal. Tá? Por outro lado, quando as coisas dão errado, a gente também cria uma explicação. Por que deu errado? Ah, porque o país está em crise, ou porque eu não sei vender, e aí acabei não tendo os clientes, não sei captar clientes e tal, não procurei essa informação, não sabia que era tão importante assim, essa parte de marketing, vendas, trabalhei mais na qualidade do produto, mas se as pessoas não souberem da qualidade, como é que elas vão comprar e tal? Então a gente cria, né, explicações, tipo... um casamento que dá certo, a pessoa fica casada há 30 anos, 40 anos. Tá? Minha avó e meu avô ficaram casados há 60 anos. Eles se separaram porque meu avô morreu. Né? Mas o casamento durou até o fim da vida dos dois. E pensando, mas por que esse casamento deu certo? E aí a pessoa tende a ter algumas explicações. Né? E o outro cara separou 5 vezes, está indo para o 6º casamento e tal. Eles perguntam assim, por que o teu casamento deu errado? Por que o primeiro casamento deu errado? Por que o segundo casamento deu errado? E por aí vai. E a gente cria então explicações, a gente cria justificativas, tá? E eu quero que você entenda que algumas dessas explicações que nós criamos, tanto para o sucesso quanto para o fracasso, são empoderadoras. O que quer dizer isso? Que repetir essa explicação faz com que nós nos tornemos mais capazes. Repetir essas explicações comunicam a nós mesmos, ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso, que nós conseguimos fazer mais coisas de uma forma positiva e tal. Mas existem explicações que são limitantes, que tiram o teu poder, que diminuem a tua capacidade. Tá? Quando uma pessoa, por exemplo, repete uma história. Meu casamento deu errado porque eu sou uma pessoa difícil. Ou porque o fulano é um cara difícil. Porque a fulana é mau caráter. Né? Quando você repete alguma dessas explicações, tá? Elas te limitam. Tá? Eu sempre digo o seguinte, a pior coisa que pode acontecer, no caso de um relacionamento, né? Qualquer tipo de relacionamento. Por exemplo, um casamento que não deu certo. Uma relação, um namoro que não deu certo. Uma relação profissional que não deu certo. Tá? Uma relação comercial. Uma amizade que não deu certo. Né? Que acabou em briga e tal. A pior coisa que pode acontecer, e as pessoas não entendem bem isso, a pior coisa que pode acontecer é a outra pessoa, tá? Por exemplo, você se separou e o marido ou a esposa... que é a outra pessoa que eu estou querendo dizer aqui, né? É um grande canalha. É uma mulher safada, mentirosa. Tá? Ou, você
desfez a sociedade porque o outro era ladrão, roubava dinheiro da empresa e tal, né? E, bom, a pior coisa que pode acontecer é quando a outra pessoa é mesmo safada, é mesmo canalha, quando o ex-sócio é mesmo ladrão, quando o ex-amigo é mesmo mentiroso, é mesmo mau caráter. É a pior coisa que pode acontecer. E eu sei que isso é óbvio, mas quando eu digo pra você que é a pior coisa que pode acontecer, não é por causa desse motivo que você tá pensando. É claro que é ruim se relacionar com canalha, com uma pessoa canalha. É claro que é ruim ter sociedade com um cara que rouba, que é corrupto. Claro que é ruim. O próprio fato em si já é ruim. Porque você vai perder dinheiro, porque você vai perder afeto, porque você vai perder respeito próprio, você vai perder um monte de coisa. Então o próprio fato da pessoa ser canalha já é ruim, mas eu não estou falando que é ruim por causa disso não, sabe? Deixa eu comparar uma coisa aqui com você. Se você tinha um relacionamento, por exemplo, com uma pessoa legal, gente boa, um cara honesto, fiel, trabalhador, ou uma mulher honesta, fiel, cheia de virtudes, e você não deu certo nesse relacionamento, você se questiona, poxa, ele é um cara legal, ela é uma mulher legal, ele é bom caráter, ela é bom caráter, pô, o que deu errado aí? Quer dizer, se a outra pessoa é uma boa pessoa, você leva em conta que você pode ter participado do processo, você pode ter contribuído para aquilo fracassar. Tá? Você tinha uma sociedade com um cara legal, tá? Um cara bom, um cara que adicionava valor ao teu negócio, um cara que ajudava e tal. E aí acabou aquela sociedade, de repente não acabou muito bem, e você pensa assim, poxa, fulano ou fulana é um cara legal, é uma mulher legal. Pô, ele é bom de negócio, ela é boa de negócio. Poxa, eu devo ter errado alguma coisa, porque eu perdi um cara bom, tá? Então, quando você termina um relacionamento, seja de trabalho, seja pessoal, com uma pessoa legal, você se questiona e você analisa você mesmo e você tem uma grande chance de ter um crescimento pessoal nisso. E aí você, não, poxa, perdi essa mulher legal, perdi esse cara legal, porque eu vacilei nisso, nisso e nisso. Tudo bem que ele também teve seus erros, mas ele é um cara legal, ela é uma mulher legal, tá? Seja como sócio, seja como pessoa que você ama. Mas, quando o cara é um safado, a mulher é uma canalha, você não se analisa. Esse é o problema. O problema não é a canalice em si. A canalice é um problema em si mesmo, tá? Mas a canalice é problema do cara, é problema dela. Ele é canalha, ela é canalha. São problemas deles, eles vão ter que resolver. Algum dia eles vão se ferrar com ele, não interessa. Do ponto de vista do teu crescimento pessoal, se o cara era um canalha, é a pior coisa que pode acontecer. Se a mulher era uma canalha, é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Porque você joga toda a culpa neles. Quando você diz que teve uma participação, não, mas eu também errei. É uma participação pequena. Ninguém que estava envolvido com canalha, com a canalha, diz que teve um grande envolvimento, que errou muito. Não, sempre errou pouco. Por quê? Porque fulano é um canalha. Todo mundo sabe que fulano é um canalha. Esse é um grande problema. Porque você não se analisa. Você não para. Quando você termina um relacionamento com uma pessoa legal, você fala assim, cara, eu devo ter errado muito. Eu preciso melhorar em muitas áreas. E o teu processo de crescimento pessoal é gigantesco. Mas quando você termina um relacionamento com a pessoa que não presta, a pessoa não presta. Se você errou, foi um detalhezinho. Ela que errou tudo. Ele é o canalha, ela é uma safada. E aí você perde a chance de ter um crescimento pessoal. Esse é um grande problema. O problema do caráter de quem você está rompendo. E aí cria-se um segundo problema. Então vamos resumir o que a gente falou até agora, tá? A gente tem, na verdade é um terceiro problema, vamos resumir. Você tem um relacionamento, seja de amor, seja de negócio, com uma pessoa, tá? Se essa pessoa é legal, mas acaba o relacionamento, você se questiona, poxa, eu errei, eu devo ter errado muitas coisas, porque eu perdi um cara legal, porque eu perdi uma mulher legal. Se essa pessoa é uma canalha, além da canalice dessa pessoa, que causou muitos problemas, você tem um segundo problema.
Porque a pessoa é canalha, você não se questiona onde você errou. Ou se questiona muito pouco. E o fato dela ser canalha justifica todo o fracasso. Então você não tem muito crescimento com isso. Então esse é um problema grave. Segundo problema grave, você pode ficar viciada ou viciado em enxergar canalice nos outros para se justificar. E esse é um problema terrível, porque isso é um auto-engano enorme. Isso é um auto-engano enorme. Então quando uma pessoa vem para mim e fala assim, Mauro, eu só me envolvo com gente que não presta. Eu já tive sociedade e fui enganado por 20 sócios diferentes, em 20 negócios diferentes. Mauro, eu só namoro mulher que não presta. As mulheres todas me enganam. Eu só namoro o cara que não presta. Todos eles me enganam. Ou então ela já vem dizendo que homem nenhum presta. Quando a pessoa vem com esse discurso, a gente tem dois problemas aí. Primeiro, zona de atração. De alguma forma, pela comunicação, pelo tipo de vocabulário que usa, pelas roupas que veste, seja o que for, essa pessoa, esse cara, está atraindo mulher que não é bem o que ele queria atrair para a vida dele. Ou essa mulher está atraindo caras que não é bem o que ela queria para a vida dela. Certo? Partindo do pressuposto que a pessoa queria um outro tipo de pessoas por perto. Tá? Então tem esse primeiro problema, que é a zona de atração. E a gente já teve uma semente que a gente falou tudo sobre zona de atração. Segundo problema, será que todo mundo era mesmo canalha? Ou será que essa pessoa, sem perceber, inconscientemente, porque ninguém faz isso por mal, será que ela não habituou a simplesmente qualquer pessoa que rompe relacionamento com ela, seja comercial, seja pessoal, ela colocar os defeitos, jogar todos os defeitos na pessoa? Será? Então olha só os dois problemas. Porque eu conheço gente que fala coisas absurdas do ex-sócio, da ex-esposa, do ex-amigo, do ex-qualquer coisa. E eu quero te dizer que pode ser verdade. O ex-sócio, o ex-amigo, a ex-esposa, pode ser gente safada, sim. Não estou dizendo que não, entende? Mas se todo mundo foi safado, e eu acredito que pode ter uma pessoa tão azarada assim, que todas as pessoas que se envolveram com ela são safadas mesmo. Pode ter uma pessoa, um azar, do tamanho de um... Mas pode acontecer, tá? Essa pessoa está tendo duplo azar. Porque ela está tendo azar de só encontrar gente que não presta. E ela está tendo azar de nunca se questionar onde foi que eu errei. E eu acho que esse azar é pior. Então, o que eu quero que você tire de reflexão dessa semente de hoje, que é uma semente mais reflexiva, é todas essas pessoas com quem você rompeu o relacionamento de trabalho, pessoal, amoroso, tá? Eu estou frisando isso muito e falo relacionamento, a pessoa pensa logo em amor, em divórcio. Não, pode não ser nada disso, pode ser uma relação comercial. Pode ser alguém que trabalhava contigo e não trabalha mais. Eu quero que você analise como você se refere a essas pessoas. Sobretudo, e eu não estou questionando se você está no auto-engano ou não. Não estou questionando isso. Pode ser que essas pessoas que você diz que foram canalhas com você, pode ser que elas sejam mesmo, tá? Não estou entrando nesse mérito aqui. Eu só quero que você entenda. Toda vez que você rompe relacionamento com uma pessoa que não presta, você deixa de analisar os seus próprios erros. E acredite em mim, todos nós temos muitos erros. Todos nós temos muitos erros sempre. Em todo rompimento de qualquer situação. Mas quando a outra pessoa não presta, quando a outra pessoa é canalha, você não enxerga seus próprios erros. Então, quero que você pense todas as pessoas canalhas que você se afastou na tua vida. Você fez essa análise? Ou você simplesmente caiu no hábito de dizer: me separei dele porque ele não presta, me separei dela porque ela é uma canalha, eu rompi esse contrato porque eles são desonestos, eu desfiz esse negócio porque ele é um estelionatário, ele é um safado. Sim. Onde você errou? Nem que seja para você perceber que
foi ingênuo ao se envolver com uma pessoa desse tipo. Nem que seja isso. Porque é muito cômodo para nós jogar a responsabilidade ou a culpa, como o pessoal gosta de falar, em outras pessoas. É muito cômodo, é muito fácil, entende? Quando eu falo que é cômodo, eu não estou te chamando de preguiçoso mental, nem estou falando isso. É uma coisa da nossa sociedade, é um hábito que a gente tem. Né? Por que você saiu desse emprego? Porque o patrão é safado, porque a patroa... Algumas vezes você vê pessoas dizendo assim, não, eu não me adapto, eu não sirvo para esse trabalho não... A pessoa vai falar que o patrão não presta, que isso, que aquilo outro, entende? E pode o patrão não prestar mesmo, mas quando ela faz isso, ela não avalia o quanto ela errou naquilo. E ela perde a chance de ter um grande crescimento pessoal. Então eu quero que você pense nisso, nos rompimentos que você teve, com gente que você considera mau caráter, com gente que você se sente com toda a razão de ter rompido. Eu não estou dizendo que você não tenha razão, eu só quero que você retorne a isso e analise melhor e dê mais atenção a onde foi que eu errei, a essa pergunta, onde foi que eu errei aqui. Porque quando nós nos envolvemos com gente que não presta, e isso acontece, e eu posso dizer que acontece comigo também, acontece com você, acontece com todo mundo, nós também erramos em muitas situações. E às vezes, quando você percebe um erro que você cometeu com uma pessoa que não presta, você corrige ele, e quando chega a pessoa que presta, você já corrigiu aquilo e você não vai perder a pessoa boa, porque você vai cometer o mesmo erro que cometeu com a pessoa que não presta. Entende? Então, em tudo que dá certo, em tudo que dá errado na tua vida, principalmente o que dá certo também, né, você precisa fazer essa análise. Onde foi que eu errei? Quais foram os pontos que eu errei? Ah, Mauro, você está sendo negativo. Não, minha visão é de crescimento. Minha visão é de crescimento. Eu acho que não te ajuda em nada pensar que você é uma pessoa perfeita, que não erra, que os outros sempre são safados. Não te ajuda em nada, em termos de crescimento pessoal. Não, Mauro, mas eu sempre tive uma conduta reta, eu sempre fui muito... Pô, excelente. Imagina você, porque nós, pessoas comuns, partimos de errar muito e fazer muitas bobagens. Mas imagina você que tem uma conduta sempre reta, sempre perfeita, se puder melhorar ainda mais. Poxa, onde você vai chegar? Tá? Então pensa nisso, analisa os rompimentos. Talvez você tenha tido um rompimento recente, talvez você tenha tido algum tempo atrás. E eu quero que você analise se esse cara, se essa mulher, se esse sócio, se esse vendedor, se esse, seja o que for, era um canalha. Ótimo, deixa ele com a canalice dele e analisa onde foi que você, dentro desse processo todo, onde foi que você errou. Você foi ingênuo em se envolver, você se envolveu mais do que deveria, você fez... O que você fez com esse cara canalha que você acha que não deveria fazer como uma pessoa legal, uma pessoa maneira? Porque acredita em mim, há erros e você precisa descobrir que erros são esses para que você possa efetivamente crescer.